Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo sobre eletricidade, tá? Eu vou gravar inicialmente dois vídeos explicando os conceitos básicos da eletricidade, eletrostática, né, que é a carga elétrica parada, as propriedades básicas das cargas elétricas, a lei de Coulomb, e no segundo vídeo falar um pouquinho sobre o processo de eletrização. Bem, então vamos lá, né? Como que a eletricidade surge? A eletricidade, ela é conhecida pelo ser humano há muitos e muitos anos, tá? Ele percebeu que você esfregando um objeto em outro, você pode fazer com que os objetos se atraiam ou se repelem, né? Eles podem se repelir por meio da eletrização. Então eu separei aqui um vídeo rápido que mostra mais ou menos como isso funciona, tá? Deixa eu desligar o áudio aqui que não precisa. Então, o que o professor está fazendo? Ele pegou um canudo de refrigerante e está esfregando no papel. E à medida que ele esfrega o canudo no papel, ele eletriza o canudo. E aí o canudo ele passa a atrair outro canudinho, que no caso ali está em cima da garrafa. Tá? E esse tipo de fenômeno já foi conhecido do ser humano há muitos anos. Aí, nesse exemplo agora, ele está prendendo o canudo na parede. Depois da eletrização, a parede atrai o canudinho. É o tipo de coisa que você pode fazer em casa, tá bom? Não é difícil, esse tipo de experimento funciona super bem. Evidentemente que há muitos anos atrás o pessoal não eletrizava canudo, porque canudo é de plástico, é um material sintético. Mas na época se eletrizava vidro, seda, âmbar, que é uma resina que sai de plantas, tá? Então aquele tipo de fenômeno que ele mostra no vídeo é conhecido desde antes de Cristo, é muito antigo, tá? Então a eletricidade surge nesse contexto da atração e repulsão de corpos eletrizados, ok? Bem, o que eu quero te mostrar é como assim eletrizado? De onde surgem as cargas elétricas? Como é que esses fenômenos aparecem, tá? E aí você precisa lembrar um pouquinho das suas aulas de química. Eu tentei desenhar aqui um modelo simplificado do que seria um átomo, tá? O átomo, ele possui um núcleo, onde as bolinhas vermelhas são os prótons, e os prótons são os portadores de cargas positivas, tá? A bolinha preta são os nêutrons, elas não têm carga, por isso recebem esse nome. E ao redor do núcleo, você tem a chamada nuvem eletrônica, que são esses vários pinguinhos azuis. Não é que o átomo tem essa quantidade toda de elétrons, não, tá? Mas os elétrons podem ocupar essas posições, ok? E o elétron também é uma partícula subatômica e ela é o portador da carga negativa, ok? Então, o primeiro ponto que precisa chamar a atenção é: todo átomo possui carga elétrica. Por quê? Porque todo átomo é feito de prótons, elétrons e nêutrons, certo? Então, você tem carga elétrica, eu, o celular ou o computador que você está usando para assistir esse vídeo, todo mundo tem carga elétrica. Tá? Observação número um. Normalmente, os objetos são neutros. O que é um objeto neutro? É um objeto que possui quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Então, por exemplo, professor, se eu tenho carga elétrica, por que eu não grudo na parede, né, igual o canudinho no vídeo? É por uma razão muito simples. A grande maioria dos objetos possuem quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Quando a quantidade de prótons e elétrons são iguais, aí empata. O objeto como um todo, ele fica neutro. Tá? Agora observe que dizer que é um objeto neutro não significa que ele não contém carga. Ele contém cargas positivas e negativas, só que em iguais quantidades. Bem, e se o objeto tiver mais elétrons do que prótons? Bem, nesse caso, ele terá uma carga resultante negativa, porque ele está com excesso de elétrons, que são os portadores de carga negativa. E se for o contrário? Se o objeto tiver menos elétrons do que próton, aí nesse caso ele terá carga elétrica positiva. Tá? Então, o que faz um objeto ficar efetivamente carregado é um desbalanço entre o número de elétrons e prótons. Tudo bem? Bem, existe um conceito chamado carga elementar. Quando você pega um átomo, o máximo não, né? O mínimo que você consegue eletrizar ele é arrancar um elétron fora. Se você tirar um elétron desse átomo,
ele vai ficar com um próton a mais, porque o átomo, ele normalmente, inicialmente, ele está neutro, certo? Então, se você tirar um elétron, ele vai ficar com um próton em excesso, tá? Não tem como você deixar um átomo menos carregado do que um próton, ou menos carregado do que um elétron. Ou você tira um elétron inteiro dele, ou você coloca um elétron a mais nele, tá? Não tem como tirar nem colocar meio elétron, certo? Então, a carga do elétron é a menor carga que você pode ter, tá? E a carga do elétron foi medida, esse Q é de carga e E de elétron, tá? Ela é negativa, como eu já te disse, e ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O que é um coulomb, professor? É a unidade de carga elétrica, tá? Então o elétron tem essa carga. E o próton, bem, a mesma carga elétrica, só que trocando o sinal. Repara que o valor é igual, só que no próton é positivo e no elétron é negativo. Ô, professor, vem cá. Para eu juntar 1 coulomb de carga, eu preciso juntar quantos prótons, hein? Para eu ter 1 coulomb de carga. Aliás, deixa eu até fazer uma breve correção aqui, porque para eu juntar 1 coulomb de carga, eu não tenho que juntar elétrons, né? Eu tenho que juntar prótons, tudo bem? Prótons. Bem, para você juntar 1 coulomb de carga, você precisa, então, ter 6,25 vezes 10 elevado a 18 prótons, tá? Você chega a essa conclusão fazendo uma regra de 3. Um próton tem essa carga, x prótons vão ter 1 coulomb. Se você fizer a regra de 3, você vai ver que vai dar 6,25 vezes 10 elevado a 18. Eu não sei se você tem noção, mas esse número, ele é gigantesco, tá? Esse número é gigantesco. Você tem que juntar uma quantidade absurda, quadrilhões e quadrilhões de prótons, para inteirar 1 coulomb de carga. E por último, eu gostaria de falar para você rapidamente sobre a lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? Primeiro que Coulomb foi alguém, tá? Ele era um cientista, se eu não me engano, inglês. E ele estudou como que objetos carregados se atraem e se repelem. E estudou isso de maneira quantitativa, ou seja, ele descobriu uma lei física que permite calcular o valor da força, tanto de atração quanto de repulsão. Então, essa lei de Coulomb, ela vale para cargas pontuais, ou seja, objetos muito pequenininhos, eletrizados, ou seja, com carga positiva ou negativa. Então, aqui eu tenho uma carga Qzão, aqui eu tenho uma carga Qzinho, e essas cargas estão separadas, distanciadas, de uma distância que eu vou chamar de d, tá? Mesmo à distância, esses objetos conseguem fazer força um no outro. Força elétrica, né? No caso aqui de repulsão, ok? Então esse Qzão é empurrado para lá e o Qzinho é empurrado para baixo. Se você quiser calcular o valor dessa força elétrica, o que o Coulomb descobriu é isso aqui. Você vai pegar o valor da carga, o módulo, essas duas barrinhas já é de módulo, tá? Então esquece o sinal que a carga vai ter. Então se essa carga aqui for menos 2 coulombs, que você vai colocar aqui no lugar do Qzão é 2. Se essa outra carguinha aqui for menos 3 coulombs, vai colocar aqui no lugar do Qzinho 3, positivo, tá? Então, coloco o valor das cargas, coloco o valor da distância em metros, certo? Eleva ao quadrado e tem esse K aqui na frente. Esse K é uma constante, tá? Chamada de constante eletrostática. No vácuo, ele tem esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9 unidades estranhas. Mas o fato é, se você precisar calcular o valor da força elétrica, basta colocar o valor das cargas, distância e o valor da constante. Faz a conta e vai sair um resultado de uma força em Newton. Ok? Mais importante do que fazer o cálculo é você perceber que essa força elétrica varia com a distância ao quadrado. Ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá? O que isso significa? Imagina que se eu aumentar a distância entre as cargas, a força entre elas diminui, tá? Não diminui de maneira proporcional, não. Diminui inversamente proporcional ao quadrado da distância.
que isso significa? Isso significa o seguinte: imagina que a distância entre as cargas vale 1 newton, tá? E quando não, falei bobagem. Imagina que a distância entre as cargas vale 1 metro, ok? E quando a distância vale 1 metro, a força elétrica vale F, ok? O que acontece quando eu aumento a distância de 1 metro para 2 metros? Se você colocar 2 aqui no lugar do D, vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar 4 no denominador. Então, essa força vai diminuir por 4. A força que antes era F, quando eu dobro a distância, agora vira F sobre 4. Tá? Então, repara que a força vai caindo de valor muito rapidamente. O que acontece se eu trocar a distância de 1 para 3 metros? Se você colocar 3 aqui no denominador, 3 ao quadrado dá 9. Então, essa força vai ser reduzida 9 vezes. Então, aqui vai ficar F sobre 9. Tudo bem? E assim vai. Ela decai, né? A força diminui de valor com o inverso do quadrado da distância. Tudo bem? Então, nessa primeira parte do vídeo, ou melhor, esse primeiro vídeo, é para falar sobre isso. Propriedades gerais das cargas elétricas e lei de Coulomb. Valeu? Abraço para todo mundo.